E aí, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já sabe, né? Aquele mesmo esquema, dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula de anatomia, tendo como tema ossos do neurocrânio. Fechou? Roda a vinhetinha aí. Manual da medicina. Bora estudar! Enfim, bom, e como já foi falado, hoje, na nossa segunda aula, a gente vai ver os ossos do neurocrânio. E eu acho que é assim, nada melhor do que eu para dar essa aula para vocês, pelo simples fato de que o meu apelido seja Cabeça, né? Carinhosamente dado pelos meus amigos. Eu não sei o porquê, talvez seja uma perseguição com a minha pessoa, né? Mas enfim. O neurocrânio, ele vai estar formado por 8 ossos. No caso, esses 8 ossos são divididos em 4 ossos ímpares e 4 ossos pares. Os nossos ossos ímpares são o frontal, o occipital, o esfenoide e o etimoide. Esses dois últimos que eu falei para vocês, a gente não consegue ver aqui na imagem porque eles estão mais para dentro. Porém, ao longo do decorrer da aula, a gente vai falar sobre eles. Enquanto os nossos outros 4 ossos, que são os pares, a gente tem um parietal, no caso a gente tem um parietal desse lado, tem um parietal do outro lado, tem um temporal desse lado e tem um temporal do outro lado, ou seja, duplinha, certo? Eles são considerados ossos planos e eles vão estar cobertos tanto por fora quanto por dentro. Por fora, eles vão estar cobertos pelo periósteo fino e por dentro eles vão se encontrar cobertos pela membrana da meninge, mais conhecida como o quê? Como dura madre. Eles vão se unir através de um processo chamado sinartroses. E o que seria a sinartroses? Sinartroses nada mais, nada menos é que uma articulação fibrosa, uma ligação fibrosa, ou seja, é a ligação que o teu osso, digamos, frontal vai fazer com o parietal, o temporal também com o parietal, o occipital, enfim. Vai ser a união de todos esses ossos e vão deixar eles imóveis. Não é à toa que tu não tem nenhum osso da tua cabeça se movendo de um lado para o outro. Eles sempre estão fixos, não há movimento neles. E como a gente sabe, aquela velha história, aquele velho macete, a gente vai destrinchar a anatomia em partes para que a gente possa entender melhor. Então, começando com o osso frontal, a gente tem o quê? Que ele é um osso único, ele é um osso mediano e simétrico. Ele vai ocupar a parte anterior do crânio, ou seja, ele vai estar bem aqui na frente, ó. E ele vai fazer algumas relações. No caso, ele vai estar à frente dos ossos parietais, certo? Como a gente pode ver aqui. Vai estar à frente também do etimoide e do esfenoide, que eles estão mais ou menos aqui nessa região. Só que também ele vai se articular pela parte de baixo com o etimoide. Além dele, vai também se articular com os ossos nasais, com os ossos zigomáticos, que em castelhano é com C, fica meio que cigomático, certo? Não esqueçam disso. Lagrimais e também os maxilares. E ele vai ser essencial, ele vai contribuir na união do neurocrânio com o viscerocrânio. Neurocrânio na sala de hoje e viscerocrânio seria esta parte aqui, que a gente vai dar em outra aula mais para frente. Beleza, é aquele mesmo esquema, como a gente sabe, a gente tem que ver a anatomia em partes, então a gente vai destrinchar ela para que a gente possa entender melhor, beleza? Então aqui a gente começa com o osso frontal, a gente vai ter uma cara externa. Quando eu falar cara externa, pensa sempre em algo apontado, ó, para fora, exocranial, que no caso vai ser chamado agora o seu nome, cara externa ou exocranial. Como característica, a gente vai ter o quê? Que ela é convexa, ou seja, ela é assim, certo? Vão ter vários acidentes anatômicos. Acidentes anatômicos, entendam, qualquer marca que vai ser deixada ali no teu osso. Então, um músculo que vai se insertar ali, uma articulação, uma vascularização, tudo ali pode deixar alguma saliência óssea, que é como diz o Latagê. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter todos esses acidentes aqui. E aí, é o seguinte, eu resolvi marcar para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Por quê? Porque quando eu estava iniciando e eu vi essa imagem
cheio de setinha, cheio de nome, uma imagem que eu nunca tinha visto na vida, eu pelo menos me perdia. Então eu grifei exatamente para quando eu estiver falando, vocês já baterem o olho e falar, ah, é isso aí. Então a gente conseguir se localizar melhor, beleza? A gente começa aqui com a eminência Roma ou glabela, que no caso seria essa vermelha aqui, e a gente pensa nela um pouquinho mais abaixo, entre os nossos cílios, certo? Falando em cílios, a gente vai ter os arcos supraciliares. Supraciliares lembra de cílios, então essa parte aqui de cima, certo? É essa aqui. E aí a gente vai ter as eminências frontais, a gente vai um pouquinho mais para cima, aqui de azul, e ela vai estar aqui, ó, aqui e aqui. Então, aqui e aqui são meio que uma depressãozinha, certo? A gente até consegue sentir um pouquinho quando a gente trisca. Testem aí em casa e vocês me dão feedback. Inclusive, me dei também um feedback sobre isso aqui, se tá ajudando, se vai ajudar. Eu sempre marcar assim, pra gente já bater o olho e rapidão matar o que não vai matar vocês na prova, porque vocês estão comigo. Vamos que vamos. E a gente vai ter os bordes supraorbitários. No caso, supraorbitários, a gente vai pensar em quê? A gente vai pensar nessa parte inferior, certo? Ó, não vão confundir arco supraciliar, superior. Borde supraorbitário, parte inferior aqui, ó, onde vai se insertar de nossa parte ocular, certo? E a gente vai ter também os bordes nasais, né? O borde nasal, a gente pensa em que? Nariz, então aqui, ó, sempre acompanhando a formação do nariz. Vindo agora para uma vista inferior, a gente tem ainda o nome exocranial, só que a gente também pode chamar de porção orbitonasal, certo? E ela vai se separar em duas partes. Vai se separar numa porção nasal, que a gente pensa em algo mais centralizado, e uma porção orbitária, certo? Mais afastado, certo? Na nasal a gente tem o quê? A gente tem a presença da escotadura ou incisura etmoidal em forma de U. Bem fácil de ver ela. Grifei para vocês. Ó, forma de U é essa aqui, ó. Essa cavidadezinha aqui. Certo? E a gente vai ter também hemiceudilhas, que no caso seria metade de uma cavidade esférica. E essa metade de cavidade esférica do frontal se liga junto com a metade da cavidade esférica do etimoide e aí formam os labirintos etimoidais, certo? O etimoide ele vai ser encaixado bem por aqui, beleza? E também a gente vai ter uma porção orbitária, como eu já dito, que ela vai ser lisa, vai ser triangular, ó, triangular, côncava, ou seja, mais afundadinha, e vai ter fóssula da glândula lagrimal, que é onde vai se insertar a glândula que te proporciona a lágrima, e vai ter também a fossa troclear, onde vai estar a tua tróclea. Vindo agora para uma vista posterior, a gente já tem uma mudança. Lembra? Tá para fora, exo. Tá mirado para dentro, endo. Então a gente vai ter aqui agora uma vista endocranial, certo? Nela, a gente vai apresentar uma escama em porção vertical, a gente consegue ver muito bem ela aqui, ó, certo? E uma porção orbitária horizontal, certo? A gente vai ter o surco do seno sagitário superior, que seria esse aqui. A gente vai ter as crestas, a cresta frontal, perdão, que vai estar um pouco mais embaixo. Aqui. Vai ter o forame cego, que é essa bolinha bem aqui, que vai passar a prolongação do ROS do cérebro. A gente vai ter também escotadura ou incisura etmoidal, que no caso vai estar um pouquinho mais embaixo. Seta, cadê você? Aqui, certo? E a gente vai ter duas amplas depressões, que no caso vão ser as nossas fossas frontais. Uma desse lado, uma desse lado. Por isso que ela é côncava, certo? E a gente vai ter também as eminências orbitárias, que são essas mais aqui embaixo. E vamos ter um borde, né?
No caso, o borde orbitonasal, que se separa em dois. No caso, a gente tem o borde parietal, né? Porque essa parte vai se insertar aqui com o nosso osso parietal. E vai ter o borde esfenoidal, que vai se insertar com o osso esfenoide. Beleza? Beleza, vindo agora para o osso parietal, a gente tem o que? A gente tem um osso pá, ele vai estar localizado atrás do frontal, certo? Então a gente tem o frontal, ele está aqui atrás. Em cima do temporal e à frente do occipital, certo? Então, obviamente, é a nossa parte mais superior do crânio. E aí, ele vai ocupar uma porção látero-superior da calvária, que a gente chama de bóveda. E o que seria isso? Vai ser a junção, né, do osso frontal, do parietal com o occipital. Então, a gente vai ter o frontal, vai ter o parietal, vai ter o occipital fechando aqui um pouquinho mais inferior. Então, pensa em tirei o chapéu para você. Tirei o chapéu para vocês. Bóveda, tirei o chapéu. A junção dos ossos. Beleza? E aí, que a gente está falando da cara externa. Então, mesmo esquema. Exocranial, convexa. Ela vai mostrar uma saliência chamada eminência parietal, que no caso a gente consegue ver aqui. Eminência parietal, você lembra de proeminência. E aí, no caso, aqui vai ser a região onde vai acontecer a ossificação, certo? No teu período fetal, ou seja, vai ser onde teu osso vai madurar, certo? E aí a gente vai ter as linhas temporais, que no caso vai ter a linha superior e a linha inferior. A linha superior, ela vai ser uma linha de fixação. Ela vai pegar a fáscia do músculo temporal, que vai se insertar aqui. Por isso que a gente chama de linhas temporais. Enquanto a linha inferior, ela vai demarcar a origem superior do nosso músculo temporal. Vindo agora para o osso parietal, que é a nossa cara interna, a gente tem o quê? A gente tem a porção intracranial dela, onde a gente vai encontrar uma fossa parietal, que no caso seria toda essa região aqui, e nela a gente pode ver que tem algumas marcações, alguns acidentes anatômicos. Esse acidente anatômico a gente chama de folha de figueira ou folha de higueira, né, em castelhano, que vai ser feita através de veias e artérias da meninge média e das suas ramificações. Por isso que entendeu? Beleza. A gente vai ter 4 bordes e 4 ângulos. Isso aqui é importante. Então, no caso, a gente vai ter aqui um borde sagital, certo? Vai ter um borde frontal, vai ter um borde escamoso e vai ter um borde occipital. Então, frontal, sagital, que vai ser entre cada osso parietal, escamoso vai ali fazer contato com o nosso osso temporal, occipital atrás fazendo contato com o nosso osso occipital. E aí a gente vai ter ângulos entre esses bordes. E esses ângulos são importantes por conta dos seus epônimos. No caso, a gente tem o ângulo frontal, que a gente chama ele de bregma. A gente vai ter o ângulo esfenoidal, que a gente chama ele de pterion, não sei. Vamos ter o ângulo occipital, que no caso a gente vai chamar ele de sutura lambidoideia. E por último a gente vai ter o ângulo mastoideu, que no caso a gente vai chamar ele de póstero superior. Foquem nesses nomes bem aqui, certo? Importante saber também o nome dos bordes e principalmente da folha de figueira, beleza? Que é a folha de higueira. Tá, vindo agora para o nosso osso occipital, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o osso que vai estar posterior ao nosso neurocrânio. Então, parte de trás, beleza? A gente vai ter o quê? Ele vai ser um osso ímpar, mediano e simétrico, certo? E aí, obviamente, ele vai se dividir em partes novamente. Então, a gente vai ter a primeira parte sendo a cara posterior inferior, e logo de cara a gente vê o quê? Que ela é exocranial. Lembra? Exocranial, apontado sempre para fora. Então, a gente vai estar vendo mais ou menos assim, certo?
ela vai ser convexa e ela vai se desenvolver ao redor do forame magnum, ou agudilho occipital. Forame magnum, nada mais nada menos que é esse espaço bem grandão aqui, ó. E aí, o que ele vai ser importante? Ele vai ser importante para conectar o nosso cérebro com a nossa médula espinhal, beleza? E aí a gente vai dividir novamente em 3 porções, levando ele como referência. Então a gente vai ter uma porção à frente do forame magnum, onde vai se estender o quê? A porção basilar. A porção basilar é isso aqui, ó. E aí, para ficar fácil de vocês entender, eu peguei uma vista inferior, certo? Então a gente basicamente está vendo essa imagem mais de baixo para cima, certo? Porque aqui não dava de ver muito bem, certo? Só aponta, a porção basilar. Beleza, eu não estou vendo. Aqui eu consigo ver. Então, a porção basilar ela vai fazer o quê? Ela vai conseguir conectar o tubérculo faríngeo. Então a gente vai ter a face faringobasilar, onde vai ter o músculo constrictor superior da faringe e também vai ter algumas crestas musculares. Agora sim, vamos focar nessa imagem para falar atrás do forame magnum. Atrás do forame magnum a gente vai ter o quê? A gente vai ter a escama do occipital, no caso essa parte aqui bem de cima aqui, ó, bem pontuadinha, a gente consegue ver muito bem a escama. Na linha média a gente vai encontrar o quê? A cresta occipital externa. Então aqui, ó, cresta occipital externa, a gente tem aqui, ó, bem verticalmente ela vindo, certo? E ela vai terminar em um acidente ósseo chamado protuberância occipital externa, que no caso seria essa aqui, ó, como se fosse essa bolinha. Você tá vendo que ela não sobe mais, ela para aqui? Parou, protuberância, certo? E aí, mais lateralmente, né, vindo em sentido transverso, a gente vai ter a linha nucal superior de um lado para o outro e vai ter também a linha nucal inferior. E aí, junto com essa linha nucal inferior, bem pertinho dela, a gente vai ter a apófise do processo jugular. Ó, a apófise do processo jugular é esse relevozinho bem aqui, ó. Ó, apófise do processo jugular aqui. Por último, lateralmente, a gente vai ter côndilos do occipital. Esses côndilos do occipital, a gente consegue ver muito bem eles aqui, ó, côndilo do occipital. E aí, ele vai fazer o que? Ele vai conseguir se articular com as caras articulares do nosso atlas. Atlas é como a gente chama a primeira vértebra cervical. Mas por que atlas? Porque ela segura ali o nosso cérebro. Então, pegou a referência? Nossa cara antero-superior, ou seja, a gente está vendo agora, a gente está tendo uma visão interna, a gente tem o quê? A cara intracranial, que no caso é côncava. A gente aqui também vai usar ainda o forame magnum como referência. Então, à frente do forame magnum, a gente lembra que tem o quê? Que tem a porção basilar. Aí, na porção basilar, a gente tem um achatamento chamado clivus, né? Clivus ou declive. Já atrás do forame magnum, a gente vai ter as escamas. E essas escamas, elas vão estar divididas por 4 fossas. No caso, a gente vai ter 2 fossas superiores, chamadas de fossas cerebrais. Vamos ter também 2 fossas inferiores, chamadas de fossas cerebelosas. E aí a gente percebe que na nossa cara intracranial, a gente tem como se fosse uma cruz. Então, por isso a gente tem esse nome. Eminência cruciforme, cruciforme cruz, certo? E aí, a gente vai ter a protuberância occipital interna, que é como se fosse uma montanha, né? Esse relevozinho bem aqui, centralizado entre os senos. E vamos ter a confluência dos senos, que a gente pode também chamar de prensa de Erófilo. Quando a gente fala de confluência, a gente vai lembrar de encontro. Ah, confluências dos senos, então encontro dos senos ou seios para aquelas pessoas que fazem medicina no Brasil. Enfim, então aqui, verticalmente, a gente vai ter o seno sagital superior,
Transversalmente, a gente vai ter o seno transverso, certo? E aí, também na confluência, porém não dá para ver na imagem, a gente também tem a chegada do sulco do seno sigmoide, certo? Mais embaixo, a gente vai ter a cresta occipital interna, que seria essa aqui, e nela a gente vai ter a passagem do ROS do cérebro. A gente vai ter o tubérculo jugular, que vai ser chamado de conducto ou canal, que vai passar o nervo hipogloso e as veias, no caso seria esta parte aqui. E por último a gente vai ter os bordes, no caso a gente vai ter um borde superior, chamado de lambidoides, e vai ter borde inferior, chamado de borde mastoides. Vindo agora para o osso temporal, a gente tem o quê? A gente tem o osso pá, que vai estar localizado na parte lateral, média e inferior do crânio, ou seja, nosso ouvido, vamos pensar assim. Então, falou de ouvido não tem jeito, pensa logo em o quê? Oitavo nervo cranial, que a gente vai chamar ele de quê? Vestíbulo coclear, que vai ser o responsável pelo nosso equilíbrio. O osso temporal, ele vai se dividir em 3 porções. A gente tem essa aqui, que é a mais superior, a gente vai chamar ela de escamosa. Esse amarelo aqui mais forte, a gente vai chamar ele de porção petrosa. Enquanto esse aqui está grifado, que está um amarelinho mais fusco, digamos assim, a gente vai chamar de timpânica. Percebe-se que a apófise estiloide aqui está entre parênteses. E o que seria a apófise estiloide? Seria um alongamento, certo? Da porção petrosa. E ali a gente vai encontrar os arcos branquiais, que a gente também pode chamar de cartilagem de Reichert. E aí a gente vai falar agora sobre as caras exocraniais. Essas caras elas vão se dividir em lateral e inferior. No caso, falando aqui sobre a cara lateral, vai se dividir novamente em porções. Então a gente vai ter a porção posterior, que vai ter aqui o apófise ou processo mastoide, que seria essa parte aqui. Nele a gente vai ter também o forame mastoide, mastoideu, que vai contar com a veia emissária mastoideia, que vai unir o seno sigmoide com as veias do sistema jugular. A gente vai ter também uma porção média, no caso essa aqui, que vai ser o conducto meado auditivo externo. E a porção anterior, que no caso vai ser a porção escamosa, temporal, né? Dividida pela apófise zigomática, que é essa aqui. E aí, falando um pouco sobre a porção escamosa, ainda na nossa cara exocranial, a gente tem o quê? Que ela é uma lâmina óssea semicircular, vai estar situada sentido vertical e vai estar ali na parede lateral da bóveda cranial, que a gente já falou que é. Ela vai estar dividida em 2 partes, graças à apófise zigomática ou cigomática, certo? Em castelhano. E a parte superior ela vai se encontrar lisa e vai contar com a inserção do músculo temporal. Então aqui, ó, semicircular, lisa, dividida pela apófise zigomática. Beleza. Agora, partindo para a região mastoideia, a gente vai falando aqui sobre a cara exocranial ainda. A gente tem o quê? O conducto auditivo externo. Nele, a gente vai ter a apófise mastoides, que no caso conta com a escotadura ou ranura do digástrico, onde vai se insertar o músculo digástrico, certo? Vamos ter também a cara intracranial, que vai formar parte da base do crânio, e na sua superfície vamos encontrar o sulco do seno sigmoide. Então aqui, ó, porção mastoideia, certo? Vai se insertar alguns músculos, como o músculo occipital, o músculo esplênico da cabeça e também o músculo esternocleidomastoideu. Isso aqui é o músculo do coelho que a gente vai falar também ainda, em outra aula no caso. E aqui é a cara endocranial, certo? Tem vários detalhes, mas eu não vou me aprofundar muito não, beleza? A gente vai ter a porção petrosa, que a gente também pode chamar de penhasco. Ela vai possuir 3 caras e 3 bordes, onde
As caras anterior e posterior vão ser endocraniais e a cara inferior é considerada exocranial. Então, os seus bordes seriam superior, inferior e anterior. E o ouvido ele vai contar com a presença de duas aberturas na superfície. No caso, o orifício do conducto auditivo externo e na cara posterior, o orifício auditivo interno, onde a gente vai ter a passagem dos nervos vestíbulo coclear e facial. Vindo agora para a cara inferior da porção petrosa, a gente tem vários detalhes aqui, certo? Como a incisura mastoidea, que a gente consegue ver bem aqui embaixo, seria essa parte aqui. A gente vai ter o surco da artéria occipital, que vai ser aqui mais lateralmente. A gente vai ter também a apófise estilomastoideu, onde a gente vai ter a presença aqui do nervo facial. A gente consegue ver ela aqui e consegue ver ela aqui também, certo? Vamos ter também a fossa jugular, onde a gente vai ter o bulbo superior da veia jugular interna, certo? Aqui é a fossa jugular, essa parte aqui, certo? E por último a gente vai ter o conducto timpânico, que a gente pode chamar de conduto de Jacobson, que no caso a gente consegue ver ele aqui. Vindo agora para o osso esfenoide, enfim chegamos nele, né? Vocês lembram que no começo da aula eu falei para vocês que a gente tem o osso esfenoide, o osso etimoide, que não apareceu naquela imagem, mas que a gente ia falar sobre eles durante ao decorrer da aula, certo? Então a gente tem um osso ímpar, mediano e simétrico. Ele vai formar a porção central da base do crânio, se situando atrás do frontal e do etimoide e à frente do occipital. Ele vai possuir 6 caras, um corpo cúbito central que vai se encontrar entre as alas menores, e as alas maiores. E esse aqui seria o nosso corpo cúbito central. E a gente vai ter as apófises pterigoides, que a gente pode chamar de perninhas dele, certo? Só para ficar mais fácil de entender. E o seu interior, ele vai estar ocupado por 2 senos esfenoidais, no caso o direito e o esquerdo. A nossa cara superior, eu até grifei aqui para ficar de mais fácil entendimento para a gente vai ter uma porção chamada iuno esfenoidal, que no caso vai ser a porção posterior, que vai ser uma grande depressão, onde vai se alojar a hipófise e a fossa hipofissária, que a gente pode também chamar de cila turca, Cila turca, fossa hipofissária, tá bem aqui, beleza? E também a gente vai ter o surco pré-quiasmático, que no caso a gente vai ter aqui a passagem do canal óptico, que vai terminar em ambos os lados do conducto óptico. No caso a gente tem aqui, conducto do canal óptico, certo? E o surco pré-quiasmático aqui. E na nossa cara inferior, no caso essa aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ela correspondente à nasofaringe, e no seu plano médio vai apresentar uma cresta saliente, que vai formar um pico esfenoidal, que a gente pode chamar de vórmer. No caso, aqui, pico esfenoidal, que vai ter o canal do esfeno vomeriano. Na nossa cara anterior, seria essa aqui, a gente vai ter que ela forma parte das cavidades nasais, certo? E vai apresentar uma cresta vertical na linha média, que vai ser chamada de cresta esfenoidal. Aqui, seria a nossa cresta esfenoidal, certo? Nossa cara posterior, a gente vai ter que ela vai se articular com a porção basilar do occipital, que já foi dito, então aqui, lembra? Porção basilar. Por último, a gente vai ter as vistas laterais, que vão conter as alas dos esfenoides, e também a gente vai ter o surco carotídeo,
que no caso vai conter a artéria carótida interna. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Vindo agora para falar sobre as alas em si, a gente tem o quê? A gente tem as alas menores, começando, né? Tá aqui grifadinho, bonitinho. E a gente tem que ela possui duas caras, uma superior e uma inferior. E também contém dois bordes, um anterior e um posterior. Tendo nele senos esfenoparietal ou de Breschert. Essas lâminas ósseas horizontais e lisas vão formar triângulo, tanto que parece aqui um triângulozinho, certo? E aí nelas a gente vai ter uma delimitação do conducto óptico, onde vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. Aqui, ó, conducto do canal óptico. Bem aqui. A gente também vai ter uma fissura orbitária superior à frente de uma prolongação óssea denominada apófise clinoides anterior, certo? Ó, apófise clinoide anterior seria essa bem aqui. Em relação às nossas alas maiores, a gente vai ter o quê? Ela vai possuir 3 caras e 4 bordes. No caso, a gente vai ter uma cara cerebral, que vai ser posterior, uma cara orbitária, que vai ser anterior, e uma cara exocranial. Essa cara exocranial, ela vai ser dividida em dois através da cresta infratemporal. E vai se transformar em cara temporal e cara infratemporal. Os bordes, a gente vai ter o borde zigomático anterior, borde escamoso, que vai ser o posterior, e borde frontal e parietal. A gente também vai ter um borde medial, que aqui no caso, ele vai conter 4 orifícios muito importantes. Aqui no caso, o primeiro, a gente vai ter aqui a fissura orbitária superior, onde vão passar os nervos oculomotor, troclear e abducens, e também as 3 ramas do nervo oftálmico, e também a veia oftálmica. Vamos ter também o forame redondo, que a gente vai chamar de redondo maior, onde vai se insertar o nervo maxilar. Vamos ter o forame oval, que vai passar o nervo mandibular e a rama acessória da artéria meníngea média. E vamos ter o forame espinhoso, que a gente vai chamar de redondo menor, onde também vai passar a artéria meníngea média. No caso, aqui a gente consegue ver os bordes que eu acabei de falar para vocês. O borde parietal, o borde frontal, o borde cigomático e borde escamoso. Por último, a gente vai ter a apófises ou processos pterigoides, que no caso são as perninhas. Elas vão se implementar na cara inferior do corpo do esfenoide por meio de 2 raízes, medial e lateral. E aí, essas raízes juntas, elas vão formar o conducto do canal pterigoideu, que no caso a gente vai ter o nervo do conducto do canal pterigoideu, que a gente também pode chamar de nervo vidiano, e vamos ter ali também vasos com o mesmo nome, no caso na nossa fossa pterigoidea, que seria esta aqui. Vamos falar agora sobre o osso etimoide. No caso, a gente vai ter um osso ímpar, mediano e simétrico. Ele vai estar localizado à frente do esfenoide e atrás da escotadura etimoidal do nosso osso frontal. Lembra, no início da aula, aquela que tem forma de U? Beleza. Ela vai contribuir para a formação das cavidades orbitais e nasais. E vai estar constituída por uma lâmina perpendicular, que vai estar vertical, e em sua linha média possui uma lâmina cribosa, que vai estar horizontal. E a gente vai ter também aqui o labirinto etimoidal, que a gente falou. Vindo agora para a nossa lâmina cribosa, a gente tem o quê? A gente tem ela aqui já, bem grifadinha, bem bonitinha, e ela vai se encontrar atravessada por numerosos orifícios. E esses orifícios, eles vão conter a passagem dos nervos olfatórios. Então aqui, ó, a gente pode ver vários buraquinhos que são esses orifícios que a gente acabou de falar. A sua superfície superior vai formar parte da base do crânio. E ela vai ser dividida em 2 partes antero-posteriores. E vai ser dividida por quem?
pela crista de Gale, ou a gente pode também chamar de apófise de Gale. Vindo agora para a nossa lâmina perpendicular, a gente lembra que ela é totalmente vertical. A gente vai ter o borde superior dela correspondente à base da crista de Gale. Acredito que seja a coisa mais importante que a gente possa citar dela. Então ela vem desde aqui e aqui ela começa a ficar mais volumosa e formando a crista de Gale. Vindo agora para as caras, a gente vai ter 6 caras nela. No caso, a gente vai ter a cara superior, que ela vai conter seudilhas etimoidais mediais. Vai conter também forames etimoidais anterior e posterior. Então, no caso aqui, a gente tem a cara superior. Seudilhas são esses buracos, certo? Na cara anterior, vamos ter seudilhas etimoidais anteriores, tá? Aqui. Na cara posterior, a gente vai ter o meato nasal superior, que vai separar dois cornetes. E também vamos conter seudilhas etimoidais posteriores. No caso aqui. Na cara inferior e na cara lateral a gente não tem muita coisa para falar. E na cara medial ela vai formar parte da parede lateral das fossas nasais. E vai ser de extrema importância para a formação da cavidade nasal. Então é isso, gente. A nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que o conteúdo em si tenha ficado bem claro. E peço desculpas caso tenha faltado alguma coisa ou que não tenha tido um compreendimento ou entendimento tão bom, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar lá no Instagram ou podem comentar aqui embaixo. Obrigado.